Você já sentiu que alguém pensa em você, mesmo quando o silêncio entre vocês é absoluto? Como se, de alguma forma inexplicável, a energia daquela pessoa ainda tocasse a sua, mesmo à distância. Carl Jung acreditava que os vínculos humanos ultrapassam as barreiras do tempo e do espaço. Para ele, não estamos apenas conectados por lembranças ou palavras trocadas, mas por algo muito mais profundo, um elo psíquico que vibra dentro do inconsciente coletivo. Quando alguém sente saudade de você de verdade, essa ausência não se manifesta apenas na mente. Ela pulsa no corpo, na alma e, muitas vezes, em sinais que escapam do controle racional. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais mais sutis e poderosos de que alguém está morrendo de saudade de você. Mas atenção, não estamos falando de carência superficial ou de mensagens forçadas. Estamos falando de saudade real. Aquela que Jung diria brotar do âmago da psique, onde o afeto reprimido se transforma em energia simbólica e tenta, a todo custo, encontrar um caminho de volta até você. Porque quando a alma clama por alguém, ela envia sinais. E se você aprender a decifrá-los, entenderá que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. E talvez, ao longo deste vídeo, você comece a perceber que aquela ausência que tanto te machuca também dói do outro lado. Que aquela pessoa que você pensou ter te esquecido, na verdade, está sendo visitada diariamente pelas lembranças que construiu ao seu lado. Jung nos ensina que todo encontro verdadeiro deixa uma marca na alma, e essas marcas não se apagam. Com a distância, elas apenas dormem, à espera de um despertar. Por isso, não pule este vídeo. O que você vai ouvir agora pode mudar a maneira como você entende os sentimentos não ditos, os olhares interrompidos e até os silêncios mais frios. Pode ser que alguém esteja morrendo de saudade de você neste exato momento. E você ainda não saiba, mas até o final você saberá. Prepare-se. O que vamos revelar aqui vai além de qualquer conselho superficial. É uma viagem ao inconsciente, guiada pelas ideias profundas de Carl Jung. E quem sabe, ao mergulhar nisso, você acabe descobrindo que também sente saudade de alguém. Parte 1. O primeiro sinal: os sonhos e as imagens. Arquetípicas, quando alguém sente uma saudade profunda. Essa ausência muitas vezes se manifesta no mundo dos sonhos, um território que Carl Jung considerava a porta de entrada para o inconsciente. Jung nos ensinou que os sonhos não são meras fantasias, mas mensagens simbólicas, carregadas de significado que vêm da psique profunda. Assim, se uma pessoa aparece frequentemente nos seus sonhos, pode ser um sinal poderoso de que ela está morrendo de saudade de você, mesmo sem que diga uma palavra. Esse fenômeno acontece porque, no inconsciente coletivo, os arquétipos, imagens universais e símbolos atuam como mensageiros das emoções que não são expressas conscientemente. A saudade, embora muitas vezes calada, busca representação em símbolos e figuras que reaparecem, convidando você a olhar para dentro e reconhecer a presença do outro em sua psique. Jung afirmava que esses sinais oníricos são um convite para reconhecer a energia psíquica que ainda existe entre vocês. Mais do que um simples devaneio, esses sonhos repetitivos e imagens fortes carregam uma força emocional intensa que ressoa na alma e pode até causar inquietação durante o dia. Essa inquietação é uma forma de comunicação sutil que escapa do controle racional, um lembrete constante de que aquela pessoa ainda ocupa um espaço significativo dentro do seu mundo interior e também no dela. A saudade, portanto, transcende o físico e se estabelece no campo invisível do inconsciente. Reconhecer esses sinais nos sonhos é uma forma de se reconectar com aquilo que Jung chamava de sombra, aspectos reprimidos ou esquecidos do eu
que precisam ser integrados para alcançar a totalidade. Quando alguém sente falta de você, parte da sombra dessa pessoa pode estar ligada a essa ausência. E essa sombra se manifesta no seu próprio inconsciente em forma de sonhos, símbolos e sentimentos profundos. Por isso, da próxima vez que aquele rosto ou aquela memória aparecer em seus sonhos com intensidade e emoção, não ignore. Pode ser o inconsciente falando, revelando que há uma ligação invisível entre vocês. Uma saudade que transcende o tempo e o espaço, que vive no reino dos arquétipos e pulsa dentro da alma. Parte 2. O segundo sinal. O silêncio que fala. Mas que palavras para Jung? O silêncio entre duas pessoas muitas vezes é tão carregado de significado quanto uma conversa longa. O silêncio pode ser um veículo poderoso para a comunicação da saudade, principalmente quando as palavras falham ou são reprimidas. A ausência de contato pode ser, paradoxalmente, a forma mais clara de um sentimento não dito. Aquele vazio que grita por presença. Quando alguém está morrendo de saudade, o silêncio pode se transformar em uma linguagem própria, uma manifestação do conflito interno entre o desejo de se aproximar e o medo da rejeição ou da vulnerabilidade. Jung explicaria que essa tensão está na essência da psique humana, o anseio pelo outro e o receio da exposição. Por isso, o silêncio não é vazio. Ele está carregado de emoção, esperança e até de dor. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente não conseguem desaparecer completamente da sua vida? Mesmo no silêncio, elas aparecem em lembranças, pensamentos e principalmente no que Jung chamaria de complexos emocionais. Núcleos psíquicos carregados de energia afetiva que se manifestam de formas inesperadas, como no jeito de olhar, nos gestos ou até em coincidências quase místicas. Esse silêncio barulhento é um sinal claro da saudade que ainda existe, mesmo quando as palavras faltam. Jung nos lembra que a comunicação autêntica não é apenas o que falamos, mas o que sentimos profundamente. O que não foi dito ou o que ficou suspenso entre vocês ainda tem poder. E o silêncio pode ser o canal por onde essa saudade se expressa. Então, da próxima vez que sentir um silêncio estranho entre você e alguém, preste atenção. Talvez ele esteja falando mais alto do que você imagina, revelando que alguém está morrendo de saudade e, ao mesmo tempo, com medo de voltar a se expor emocionalmente. Parte 3. O terceiro sinal. Os pequenos gestos e sincronicidades. Carl Jung introduziu um conceito revolucionário que ajuda a explicar muitos fenômenos emocionais: a sincronicidade. Ele descreveu-a como uma coincidência significativa entre o mundo interno e externo, que não pode ser explicada por causalidade, mas que carrega um significado profundo. Quando alguém está morrendo de saudade, pequenos gestos, acontecimentos ou até encontros aparentemente aleatórios podem ser esses sinais de que o outro ainda pensa em você. Por exemplo, você já sentiu um arrepio ao ouvir uma música que lembra alguém que está distante? Ou já percebeu que certos lugares ou objetos parecem ganhar um significado especial, como se fossem pontes invisíveis entre duas almas separadas? Jung diria que esses momentos são manifestações da sincronicidade, mensagens do inconsciente, que conectam duas pessoas em diferentes planos da realidade. Essas pequenas coincidências não são meros acasos. Elas carregam a energia psíquica da saudade, que tenta se expressar por meio de símbolos no cotidiano, mostrando que, mesmo longe, alguém está emocionalmente ligado a você. Para Jung, essas manifestações são uma forma de comunicação não verbal, onde o universo conspira para lembrar que uma conexão verdadeira ainda existe. Além disso,
Esses sinais podem aparecer em gestos discretos, uma mensagem enviada por impulso, uma lembrança compartilhada ou mesmo um presente inesperado. São manifestações do inconsciente coletivo agindo para restabelecer um equilíbrio emocional entre as partes, uma tentativa de superar a distância física. Por isso, não subestime esses pequenos detalhes do dia a dia. Eles podem ser a forma que a alma do outro encontrou para dizer que a saudade está viva, pulsando e esperando ser reconhecida. Parte 4. O quarto sinal. A energia que ainda vibra. Entre vocês, para Jung, a psique não é um espaço fechado e isolado. Ela está constantemente em interação com outras psique, formando uma rede invisível de energias emocionais. Quando alguém sente saudade verdadeira, isso gera uma vibração psíquica que pode ser sentida, ainda que de maneira sutil, por quem está do outro lado. Você já sentiu, em momentos de profunda conexão, como se o ar ao seu redor carregasse uma carga emocional que não pode ser explicada apenas por palavras? Jung chamava isso de campo psíquico, uma energia invisível e dinâmica que existe entre pessoas que compartilham vínculos profundos. Essa energia persiste, mesmo quando há afastamento, como se fosse um fio condutor entre duas almas. Esse campo energético se manifesta em sensações físicas, uma angústia inexplicável, uma ansiedade súbita ou até uma nostalgia que invade o peito sem motivo aparente. São sinais de que a presença do outro ainda reverbera dentro de você e que ele, de alguma forma, também está presente aí, mesmo longe. Por isso, quando você sentir esse tipo de energia, esse peso no peito ou aquela saudade que não tem explicação lógica, saiba que pode ser o reflexo do vínculo que ainda existe, um sinal de que alguém está morrendo de saudade e que essa saudade cria uma vibração que atravessa o tempo, o espaço e a consciência. Parte 5. O quinto sinal. A intuição. Como mensageira da saudade, Carl Jung valorizava a intuição como uma das funções mais profundas da psique. Uma forma de conhecimento que vai além do raciocínio lógico e alcança o inconsciente. Quando alguém sente saudade de você de forma genuína, sua intuição pode captar essa presença emocional, mesmo que de forma sutil, como uma voz interna ou um pressentimento. Quantas vezes você já sentiu vontade de ligar para alguém sem razão aparente? Ou teve uma sensação forte de que aquela pessoa estava pensando em você? Para Jung, esses momentos não são coincidências, mas ecos do inconsciente, onde o sentimento da saudade cria pontes invisíveis que a intuição consegue perceber. Essa capacidade intuitiva é uma manifestação do self, o centro regulador da psique, que busca a integração e a conexão verdadeira entre as partes que foram separadas. Por meio da intuição, você pode perceber não apenas o que está visível, mas o que está escondido, o que é sentido, mas não falado. Por isso, confie nesses sinais internos. Eles são mensagens que vão além do consciente e que indicam que a saudade existe e que muitas vezes essa saudade está compartilhada. Assim, você pode se permitir acolher essa energia, permitindo que a conexão invisível entre vocês se manifeste e talvez se transforme em reencontro. Ao longo desta jornada, exploramos juntos os sinais sutis e profundos que revelam quando alguém está morrendo de saudade, um sentimento que transcende as palavras e se expressa através dos sonhos, do silêncio, das sincronicidades, da energia invisível e da intuição. Cada um desses sinais nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo que as conexões humanas são muito mais complexas e místicas do que aparentam. Carl Jung nos ensina que essas manifestações são, na verdade, reflexos da alma buscando reencontro e integração.
Esses sinais, muitas vezes imperceptíveis, são convites para que abramos espaço para o autoconhecimento e a reflexão sobre o que realmente importa nas nossas relações. Quando alguém sente falta de nós, está enviando um eco que ressoa dentro da nossa própria psique, desafiando-nos a acolher essa saudade sem medo, sem resistência, com a coragem de entender que o que é invisível pode ser tão real quanto o que vemos. Essa compreensão transforma a saudade em um processo de cura e crescimento. No fundo, a saudade que nos conecta a outra pessoa é uma expressão daquilo que Jung chamou de totalidade. A busca incessante por integrar os fragmentos dispersos da nossa existência. Ao reconhecer esses sinais e aceitar a profundidade das emoções envolvidas, damos um passo essencial para restaurar o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, entre o eu e o outro, construindo uma ponte que pode transformar a ausência em presença, a dor em aprendizado. Assim, convido você a cultivar essa atenção sensível às mensagens da alma, a escutar o que vai além das palavras e a perceber que a saudade, apesar de dolorosa, é um sinal vivo de que amamos e fomos amados. Que essa consciência possa fortalecer suas relações, inspirar sua jornada interior e abrir portas para reencontros que talvez ainda estejam por vir. Afinal, é na profundidade dos sentimentos que descobrimos a verdadeira essência da conexão humana. Se este vídeo tocou algo em você, deixe seu comentário contando qual desses sinais mais ressoou na sua experiência. Sua história pode iluminar a de outros que também estão buscando entender a complexidade da alma humana. E se quiser continuar explorando os mistérios da psique junto comigo, inscreva-se no canal e deixe seu like para fortalecer essa comunidade de aprendizado e transformação. Vamos seguir juntos nessa caminhada de autodescoberta e conexão profunda.